Boa tarde, gente linda, tudo bem com vocês? Mais uma tarde aqui com Jesus, para mais um café da tarde com Jesus. Gente, esse é o nosso café com Jesus número 4. Eu nem acredito que realmente eu tô conseguindo, né, passar aquilo que ele gostaria que eu passasse para vocês, né? Afinal de contas, eu aprendo, vocês aprendem, todo mundo aprende e a gente aprende a glorificar a Ele, né? Que é o único que é o responsável por nos dar a vida, por nos abençoar e por nos conduzir num universo que a gente não tem ideia. A gente só tem ideia quando realmente a gente começa a entregar a nossa vida a Ele, né? Mas antes de mais nada, eu também preciso me habituar e começar a praticar as orações ao vivo, né? Então eu vou pedir para que Deus me ilumine, que Ele me use, que eu seja uma boa condutora das palavras dele e que o trabalho que ele gostaria que eu fizesse atinja as pessoas, que atinja você que está aí do outro lado da telinha, que chegue no teu coração, que você compreenda essas palavras. Então eu vou pedir para Deus me blindar de todo o mal e que Ele me dê forças e tranquilidade realmente para eu poder passar para vocês aquilo que eu preciso passar e que eu me comprometi com Ele. Então, gente, neste exato momento, com a bênção de Deus, nós estamos iniciando o nosso 4º café da tarde com Jesus. E o assunto de hoje é o poder do mantra, né? Nas minhas conversas com o nosso Deus, eu vim pensando, né, nessa minha caminhada, o que andou acontecendo comigo na minha vida. E, logicamente, que a intenção aqui é mostrar para vocês o impacto positivo, né? O que um mantra pode fazer na vida do ser humano, né? Então, antes de mais nada, eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, ou que vocês anotem num pedaço de papel, peguem uma caneta, porque hoje nós vamos ler um capítulo da Bíblia que vocês vão encontrar no livro de Provérbios, Provérbios 4, que vai do 20 ao 23, né? Versículos 20 e 23. Nesse versículo, Deus está conversando com Salomão. E ele diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção nas minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, né? Então, o que eu quero falar com vocês aqui primeiro vamos pensar sobre o que foi dito aqui, o que foi verbalizado, o que Salomão deixou escrito, nesse Provérbios número 4, qual é a percepção que você tem quando você escuta isso? Eu gostaria que você relesse esses provérbios e que você anotasse no seu caderninho. Eu gostaria da seguinte percepção, nesse contexto. Boa tarde, Bia querida, muito prazer em tê-la aqui conosco no nosso Café com Jesus, que Deus te abençoe grandemente. Eu estava falando aqui, Bia, que eu acabei de ler Provérbios 4, 20 e 23, né? E depois que eu li o Provérbios, eu deixei vocês com a seguinte pergunta. Quando vocês leem esse provérbio, qual é a percepção que vocês têm quando vocês leem esse provérbio, né? Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês acreditam no que está escrito? Num primeiro momento, não pensa nada, vai escrevendo. Acredita no que está escrito piamente? Coloque a sua resposta e explique o porquê. Isso é para você depois analisar tudo isso que a gente está conversando aqui.
Aí eu vou te fazer uma outra pergunta, né? Porque aqui o negócio é o seguinte, a gente tem que perguntar e vocês têm que responder. Considerações. Quais são as considerações que vocês fazem para poder ter dito a percepção? Por exemplo, qual foi a percepção que vocês tiveram? Vocês escreveram. Só que essa percepção que vocês tiveram, e você vai explicar o porquê. Esse porquê você tem que considerar por que é que você deu a resposta que você deu. Então eu vou te dizer o seguinte, por exemplo, se você estivesse me perguntando, Margarete, o que você lê, o que você pensa quando você lê Provérbios 4:20? Nesse provérbio, aliás, nesse não, toda a Bíblia, hoje em dia, o que eu considero, antes de mais nada, para mim eu considero o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Eu considero que o que está escrito na Bíblia tem relevância. Primeiro tem relevância porque é o livro onde Deus se manifestou para todos os seres. E o que está escrito foi revelado aos homens através da palavra de Deus. Segundo lugar, que a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido no mundo inteiro. Terceiro lugar, Jesus Cristo foi o homem capaz de mudar o calendário mundial. Então, eu vou te fazer a seguinte pergunta: tem relevância isso? Você acha que isso realmente merece ser ouvido? Então, normalmente eu faço essas considerações quando alguém me traz alguma coisa para eu ler. Primeiro eu vou pensar, nossa, quem é que está me falando isso? Segundo, com que autoridade essa pessoa está falando isso e da forma como ela está falando? E terceiro, se eu tiver em dúvida, no mínimo eu vou prestar atenção por uma série de coisas que eu acabei de falar para vocês. Aí vocês devem estar perguntando para mim, Margarete, Bia, por exemplo, mas o que é que este provérbio tem a ver com o título dessa live, né, desse café? É o seguinte, eu quero fazer uma correlação entre uma coisa e outra para vocês entenderem como que esses mantras, eles vão sendo absorvidos pelo nosso inconsciente e nós vamos incorporando, de repente, coisas que não são legais pra gente. Deixa eu abaixar um pouquinho esse som, que eu acho que tá meio alto aqui, só um minutinho. Obrigada. Então vamos lá, onde é que eu tava mesmo? Então vocês vão perceber como é que esse mantra, ele tem a ver com isso que eu tô te falando. Bom, um mantra, gente, ele cognitivamente falando, ele é uma palavra, uma frase, um som, uma sílaba sagrada, repetida várias vezes durante a meditação, uma prática espiritual ou uma forma de concentração. Cognitivamente, foi isso que se você colocar no Google, ele vai te dar esse relatório sobre o mantra, né? Mas o mantra, gente, ele é considerado uma ferramenta poderosa também para acalmar a mente, concentrar a consciência e alcançar estados mais elevados de consciência. Muito bem. Ok, agora eu vou falar o que eu quero passar para vocês. Qual é a mensagem subliminar, que é um mantra, que eu quero passar para vocês sobre o mantra. O poder do mantra. O mantra, o poder contido nas palavras, que registramos na nossa alma, que é a nossa mente, que vem através do mantra, ele é gigantesco. Nós não temos esse alcance. Nós achamos que essas coisas não servem para nada, mas elas servem tanto para o bem quanto para o mal. Bia, se acredita, né? A Bia está dizendo aqui, eu acredito que toda certeza que tudo que tem é verdadeiro, porque é a palavra de Deus. Agora, Bia, eu vou te fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que você não duvida disso? Você tem essa certeza, você tem essa convicção, né? Que é a palavra de Deus. Maravilha! Mas o que eu quero dizer com o mantra? Muito obrigada, gratidão, é isso mesmo. Você tem fé e você acredita. Mas não é todo mundo que tá, né, nessa vibe, não é todo mundo que tem essa certeza que você tem. Então é exatamente por isso que nós estamos aqui falando da palavra, para poder
abrir a consciência das pessoas, né? Porque nós ficamos doentes. Eu fiquei doente quando eu não tinha consciência do poder que continha esses ensinamentos na Bíblia, né? Então, quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui para você e para vocês. O poder da palavra, a palavra é como se fosse um mantra. Quando a palavra entra no nosso subconsciente e a gente absorve a palavra que qualquer pessoa nos passou, ela fica no nosso subconsciente e ela vai se manifestar. Ela se manifesta ou através de um comportamento que você vai ter, ou através de uma atitude, ou um hábito. Então, ela serve tanto para o bem e para o mal, né? Então, aqui, Deus conversou com Salomão e Salomão disse isso, né? E Salomão escreveu isso. Meu filho, escute o que eu te digo. Salomão prestou atenção nisso. Isso foi um mantra mesmo. Salomão guardou isso como se fosse um mantra. Então, o que quer dizer isso? Que todo dia Salomão refletia, pelo menos nessa primeira frase. Meu filho, escute o que eu te digo. Então, tudo que dizia a respeito de Deus, ele ficou antenado e ele começou a prestar atenção. Nossa, pera um pouquinho. O que Deus está me mandando aqui é dele que está me mandando. Então eu vou prestar atenção e vou ver até onde isso vai levar. Quer ver uma outra coisa? Por exemplo, nós ouvimos mantras desde o dia que nós nascemos, a vida inteira. O mantra quando a nossa mãe conversa com a gente, o mantra quando um coleguinha conversa com a gente. Nós ouvimos um mantra. O mantra é uma mensagem subliminar, que ela vai se instalando no nosso HD, né? Eu costumo chamar de HD, mas é a nossa mente, né? É todo o conteúdo que nós temos dentro da nossa mente. Cada um tem um conteúdo próprio. E isso é tão poderoso porque nós não entendemos como é que isso vai ficando armazenado dentro da nossa mente, dentro do nosso HD. E depois ele se manifesta através do que a gente fala, do que a gente come, do que a gente bebe, com quem a gente convive, através dos nossos comportamentos, dos nossos resultados. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei se alguém aqui acompanhou o Café com Jesus desde o meu primeiro dia, esse é o 4º, né? Foi na semana passada que nós começamos e que eu falei do meu milagre, né? E aí eu vou linkar uma coisa com a outra para você entender. Se você não entender, você corre lá. Eu tô deixando essas lives gravadas no YouTube, no canal da Embaixada do Coaching, para as pessoas entenderem. Vai ser uma sequência que vai fazer todo sentido. No primeiro café eu falei do meu milagre, né? O segundo, eu falei que através do milagre que eu recebi, que eu vou contar de novo para você entender um pouquinho. Qual foi o milagre que eu recebi? Bia e as pessoas que estão ouvindo aqui. O milagre que eu recebi do Senhor foi o seguinte. Foi quando eu recebi a notícia de que eu poderia estar com uma doença terminal. O milagre que eu recebi foi que na hora eu levei um choque emocional, né, muito grande. E que eu falei, nossa, se eu não morrer com essa notícia, tá ótimo, né? E aí o que aconteceu? Imediatamente Deus agiu na minha vida. Por quê? Porque eu levei os meus pensamentos e o primeiro pensamento que eu tive, não é à toa que a gente escuta a seguinte frase: eleve o seu pensamento. O que quer dizer eleve o seu pensamento? Essa simples frase que vocês devem gravar como se fosse um mantra, é um mantra que eu estou passando para vocês, diz assim: não pense no que está gravado dentro da tua mente, eleve o seu pensamento, ouse ficar acima daquilo que está gravado. Que aquilo que está gravado na tua mente não vai te levar para lugar nenhum. Quando você eleva os seus pensamentos, você sai do negativo, que é o conteúdo normalmente que a gente grava na nossa mente, e você vai para o positivo. O que é ir do negativo para o positivo? Eleva para uma coisa maior. Quando eu recebi a notícia que eu poderia estar com uma doença terminal, eu elevei os meus pensamentos e pensei em quem? Eu pensei nas minhas filhas. Falei, meu Deus, o Senhor me dê força, o Senhor me guie, porque como é que eu vou levar essa notícia para casa? Dependendo da forma como eu for contar isso para elas,
eu posso ou desestabilizá-las mais, ou juntas vamos encontrar uma maneira de eu sair dessa situação. E aí o que aconteceu? Deus acalmou meu coração. Então eu saí das minhas percepções, eu saí dos mantras, que eu fui uma pessoa que eu enchia a minha cabeça com mantra negativo mesmo. Nossa, eu tinha dúvidas, eu era uma pessoa que eu não conseguia me comunicar direito, era uma pessoa que tinha muito medo. Nossa, eu era uma pessoa que tinha muitos problemas emocionais, né? E aí o que aconteceu? Esses mantras que ficaram introduzidos através dos significados que eu dei, na forma como a minha mãe ou meu pai me repreendiam, na forma como eu aprendi as coisas, isso fizeram com que eu guardasse muita energia negativa dentro do meu corpo. E a energia negativa, gente, quando a gente não metaboliza ela aparece no corpo da gente através das doenças, né? Então eu fugi todo do meu script. Eu estou um dia preparando esse café, mais de um dia, mas eu pulei um pouquinho a ordem, mas eu vou retomar aquilo que eu queria dizer. Vamos voltar ao poder do mantra, né? Então, o poder contido nas palavras que registramos na nossa alma, que é o conteúdo que tem dentro da nossa mente, ele é gigantesco. A gente não tem esse alcance porque a gente não pensa, a gente não reflete sobre como isso impacta a vida da gente, né? Mas isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses mantras que nós vamos absorvendo, eles podem levar a gente para o caminho do bem ou do mal, né? Ou do mal. Normalmente infelizmente a gente aprende pela dor. Depois que a gente tem essa é a vida, né? Nós estamos aqui para aprender a ouvir a voz de Deus, né? Porque nós não ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a outra voz, que é a voz que está dentro da nossa cabeça. Essa não é a voz de Deus. Mas voltando lá, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, quer ver? Todo dia, quando você absorve um mantra e você incorpora na sua vida, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você tem que pegar alguma coisa que você ouviu e guarda no seu coração. O coração é a sede das nossas emoções. Guarda aquela palavra como se fosse ouro e medita naquilo para você encontrar forças, para você mudar o negativo para o positivo. Quer sair? O negativo é o mundo que nós vivemos, é o conteúdo que está dentro da nossa cabeça. E o positivo, gente, Deus é luz, é positivo, é holofote, é vida, é abundância, é tudo que existe, né? Porque desde o dia que a gente nasce, a gente vai sendo bombardeado com uma infinidade de mantras. Eles são positivos e são negativos. Agora, os significados que nós damos para esses mantras que nós ouvimos, que é uma repetição constante de alguma coisa que vai ter um impacto na tua vida, é que faz toda a diferença. Eu vou contar uma história para vocês, que vocês vão entender por que é que eu tô falando dessa palavra de provérbios com mantra. Durante a minha vida toda, eu fui muito desconectada com o Criador do Universo. Desconectada porque desde que Eva e Adão comeram a fruta do conhecimento do bem e do mal, a humanidade desconectou de Deus. Nós começamos a ouvir a voz da nossa consciência, que nós nos consideramos o máximo. Nós nos consideramos muito gente boa, que tudo que a gente pensa é o correto, que esse é o caminho, até que a gente começa a levar um monte de rasteira na vida e a gente percebe que a gente tem que começar a ouvir a voz de Deus. E no meu caso, Deus já começou a me mandar recados há muito tempo atrás. Eu vou falar para vocês uma coisa muito forte que aconteceu comigo. Isso foi no ano de 2005. No ano de 2005, eu morava no Rio de Janeiro, eu estava passeando com uma cachorrinha que eu tinha, a Mel, no calçadão de Copacabana, e eu ouvi assim 3 palavras do além. Tava eu e a cachorra passeando na orla.
E eu comecei a perceber aquela maravilha que era estar naquele ambiente. Era final de tarde, aquela praia linda, aquele pôr do sol maravilhoso, aquela brisa. E eu falei, meu Deus, como eu sou agradecida ao Senhor por ter a oportunidade de morar num lugar tão lindo e de poder passear nesse calçadão e apreciar essa beleza natural. Gente, do nada, quando eu digo do nada, é do nada. O Espírito Santo de Deus jorrou 3 palavras na minha mente. Isso foi no ano de 2005. Bia, não é brincadeira mesmo. A gente realmente... Maria José entrou também e me acenou, olá, querida. A gente é desconectada mesmo e a gente não percebe o quanto a gente é desconectada, né? E naquela ocasião, em 2005, Deus soprou essas 3 palavras que hoje, depois do conhecimento que eu tive, depois de começar a ler a Bíblia e a entender tudo que aconteceu na minha vida, eu fiz a associação e lembrei que já era a voz de Deus, o Espírito Santo de Deus que se manifestou e jorrou na minha mente essas 3 palavras que eu vou proferir, que eu vou falar aqui para vocês guardarem. Guarda no coração de vocês. Foram as 3 palavras que me salvaram no pior momento da minha vida. As 3 palavras que eu ouvi de Jesus quando eu passeava com aquela cachorrinha no calçadão de Copacabana foram: limpando, purificando, curando. E depois eu ouvi limpando, purificando, curando Jesus. E quando eu fui relembrar essas palavras, veio uma melodia na minha mente. Mas ela brotou. Eu não procurei melodia nenhuma. Tanto é que até hoje, desde o ano de 2005, eu lembro dessas palavras diariamente. E todos os dias, quando eu acordo, hoje eu sei por que Deus me deu esse caminho, me deu esse mantra. Ele se manifestou na minha vida para que eu percebesse o poder que tinha nessas 3 palavras. E eu não sabia por quê, eu só sei que eu acordava de lá para cá, desde o ano de 2005, eu acordo todos os dias e eu brinco comigo, é uma forma de eu brincar, eu falo assim, limpando, purificando, curando Jesus, limpando, purificando, curando Jesus, limpando, purificando, curando Jesus, limpando, purificando, curando. Essas palavras eu proferi desde o ano de 2005. E a bênção que eu recebi no ano de 2020, que foi quando bênção e maldição, eu digo, onde eu bati de frente com a maldição, foi que eu encontrei a minha bênção, foi quando eu soube que eu estava com câncer de medula óssea. A bênção de Deus, ela se materializou através desse mantra, que eu repeti desde o ano de 2005 até o ano de 2020. Foram 15 anos repetindo esse mantra. Deus colocou isso 15 anos antes de eu ter a notícia que eu estava doente, porque Ele sabia que eu ia precisar me utilizar desse mantra para eu poder enfrentar o maior inimigo da minha vida, que foi o câncer que eu desenvolvi. Através do quê? Através da minha falta de fé, através dos pecados que eu tinha que purificar, através da prática, praticar os ensinamentos de Deus e limpar a minha mente, né? Então, gente, hoje eu digo com muita propriedade que limpando significa limpe a sua mente. Lá atrás Deus estava dizendo para mim, menina, acorda, limpa a sua mente. Hoje, né, eu tive esse entendimento há um tempinho atrás, hoje eu repito isso. Purificando, Ele estava dizendo,
escute a minha voz, ouça o que eu tenho para te dizer. Ouça, ai que linda, seria um lindo louvor, mas ele vai ser, e ele é já, eu faço esse louvor todos os dias. E curando, gente, curando é praticar o que ele ensina pra gente, porque a gente só se cura, a gente só cura a nossa mente poluída através dos pensamentos negativos que nós temos, através das ações involuntárias que nós temos, porque nós fazemos algumas coisas, claro que involuntariamente, ninguém decide, nossa, hoje eu vou prejudicar alguém, hoje eu vou fazer mal a alguém. Essas coisas não são assim. Nenhum ser humano na face da terra, por pior que seja a mente dele, ele vai fazer mal para uma pessoa deliberadamente. Tudo isso é involuntariamente, porque esses mantras que entraram dentro da mente da gente fizeram a gente, por exemplo, no meu caso, eu fumei muito. Eu já falei isso em outras lives e vou falar sempre para as pessoas, porque a nossa saúde mental, a nossa saúde física, ela depende da gente absorver esses conhecimentos, né? Então, um mantra que eu via, porque o mantra você pode ver, ouvir e alguém te falar, né? Você via, na minha época, era comum, na televisão só aparecia propaganda de gente fumando. Gente feliz era gente que fumava. Meus pais fumavam, meu pai fumava muito. E você adquire o hábito. É um mantra, é uma mensagem subliminar. Você percebe sutilmente, né? Ninguém verbaliza isso, que nossa, o seu pai, por exemplo, meu pai, né, costumava para relaxar, ele, agora eu vou dar uma relaxada. O que ele fazia? Ele preparava um whiskinho, tomava um whisky, quando ele queria relaxar. Por exemplo, de um dia que ele, cheguei do trabalho, tô precisando relaxar, vou tomar um whiskinho aqui, depois eu vou dormir bem. Então, o que a pessoa faz? A pessoa toma um whisky, a pessoa fuma um cigarro. Você que é criança, você entra em contato com isso, isso é um mantra. São as formas que nós copiamos os mantras através de atitudes e coisas que as pessoas passam pra gente. Quer ver uma outra coisa? Quer ver um outro mantra? Sei lá, você tá na escola, aí um dia você resolve, nossa, eu tô fazendo tal coisa, eu preciso terminar uma lição, aí um amiguinho teu, não, diz, você termina a lição correndo, então depois você faz, aquele mantra ficou ali, no outro dia aquele amiguinho te chama de novo, pra você, mas eu tô terminando a lição, espera aí, não vai dar, e aí o que acontece? Você, para ser aceito pelo seu amigo, você falar, quer saber de uma coisa, eu vou deixar essa lição para depois. E vai fazer aquilo que teu amiguinho te perguntou. Você é criança, você não sabe das coisas. O que acontece? Aquele mantra já foi instalado na tua cabeça, um drive. Que drive é esse? Eu vou fazer a minha lição depois, porque eu vi que eu dei conta. Então você registra o quê? Que você deu conta. Então, em vez de você fazer o que tinha que ser feito, você não fez. Você deixou para fazer depois. Então, você registrou uma forma de você fazer as coisas. Aí, vamos supor, você esquece de fazer a lição e você vai para a escola. A professora, estou pegando esse exemplo para vocês entenderem. A professora pega isso que você fez, você não fez a lição, te dá a maior bronca e você, em vez de você assumir que isso é um pecadinho, né? Você desobedeceu, você tinha um horário para você fazer aquela lição, você foi seguir o seu amiguinho e você fez para depois. Você sente culpa, a culpa e a vergonha vem disso também. Você sente a culpa e você sente a vergonha, lá no íntimo do seu ser. Por que você sente a culpa? Por que você sente a vergonha? Você sentiu a culpa porque você sabe que você não fez o que você precisava fazer. E você tem vergonha porque você está sendo exposta, aquela professora está te repreendendo. Mas o que você faz, você conta uma outra história para a professora, sabe por quê? Para você se defender, para que você não se sinta pior do que você está se sentindo com aquela professora que te chamou a atenção naquele momento que você não queria que ninguém soubesse.
que você não fez a lição, mas aquilo ficou público. E aí o que acontece? Mais uma vez a gente entra no ciclo do que? De se esconder. E você não confessa o seu pecado. Professor, eu assumo que eu não deveria ter ouvido o meu amigo e não deveria ter saído para brincar, por exemplo. De agora em diante eu vou fazer o que é certo. Não adianta, o padrão que eu falo que é o padrão deste mundo, que aqui na Embaixada do Coaching eu falo que é o PEC, padrão de energia de consumo. Até porque esse nome é providencial, porque este padrão de funcionamento que nós vivemos aqui na Terra é um padrão que consome toda a nossa energia. Por que consome a nossa energia? Consome simplesmente porque a gente vive através... O que a gente aprende com isso? A ter medo, a ter culpa e a querer se livrar do medo e da culpa. Então a gente entra num círculo vicioso que a gente vive a vida inteira da gente entre a dor e o prazer. Entre a dor e o prazer. Tudo por quê? Porque um mantra foi instalado na sua mente. Mas a boa notícia é que o mantra, lá no começo da live eu disse, o mantra ele é uma coisa boa, ele serve para uma coisa boa e uma coisa ruim. Então, se na Bíblia nós lemos em Provérbios que ouvir a palavra de Deus, meu filho, escute o que eu digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. O seu coração é a nossa mente. Pois essas palavras são vida para quem as encontre. Saúde, gente, saúde para todo o teu ser, corpo, mente e espírito. É isto que significa esse provérbio, é isto. Saúde para todo o seu ser. Então vamos lá, se nós somos corpo, mente e espírito, a nossa constituição física aqui na Terra, nós temos um espírito que é a vida que Deus colocou dentro da gente, né? Nós temos uma mente que é uma alma e nós temos um corpo que é a nossa matéria, é pra gente cuidar bem disso. Então, dependendo do mantra que você absorver, você vai que você vai cultivando, né? Tudo aquilo que você cultiva, você planta. E tudo que você planta, você colhe. Então, quais foram os resultados que eu, Margarete, eu obtive na minha vida através dos maus comportamentos, dos maus pensamentos, enfim, daquilo que eu quis acreditar, que o meu próprio entendimento, eu não queria ouvir a voz de ninguém, eu não escutava a minha mãe quando dizia, para de fumar, teu pai morreu de câncer de pulmão, ou você não aprendeu com isso. Não, gente, você não aprende, a gente aprende quando dói na nossa pele, a gente precisa sangrar. Jesus sangrou até a morte para servir o Pai dele, e a gente acha que a gente não vai sangrar. Nós somos imagem e semelhança do Criador, é preciso que a gente sangre, você precisa drenar toda essa... Jesus, ele, tadinho, pagou um preço pra gente enxergar essa verdade máxima. Ele pagou o preço na cruz pelos nossos pecados. E o pecado é isso que eu estou te falando. O pecado é quando a gente não tem o discernimento, em vez de ouvir a voz dos nossos superiores, a gente escuta a voz de um amigo, a gente escuta a voz de qualquer pessoa, tudo que for possível para tirar a nossa atenção, para a gente se distrair, para a gente ter prazer, a gente vai para esse caminho. Oi, Ruth querida, tudo bem? Gratidão pela tua presença, nossa, como eu fico feliz. Então é isso que a gente faz a vida toda, a gente alterna entre este caminho da dor e do prazer, até que chega, porque esse caminho ele é ruim, esse caminho é um caminho que você joga dentro do seu corpo, as energias negativas, quando você vive debaixo de um estresse crônico, por exemplo, eu vivi a minha vida inteira debaixo de um estresse
crônico. Isso também é uma outra questão que eu vou trazer um outro dia para vocês. O estresse, quimicamente falando, a neurociência prova isso hoje, eu tenho estudado muito sobre isso, é o nosso funcionamento biológico, né? Quando nós estamos debaixo de um estresse profundo, o nosso organismo, ele libera cortisol. Nós fabricamos, desculpe, o termo é fabricar. Nós fabricamos o cortisol. O cortisol, quando ele é fabricado, quando nós estamos debaixo de um estresse crônico, ele é tão prejudicial que este hormônio do estresse, ele entra na nossa corrente sanguínea e ele faz um estrago danado. A quantidade de doenças que aparecem pelo hormônio do estresse, que ele é produzido em excesso pelo tipo de pensamento que nós temos, pela maneira como nós funcionamos, ele vai adoecendo o nosso corpo físico, porque a mente já está contaminada. A mente, que é a nossa alma, ela já foi contaminada através do mantra negativo que você ouviu. Então, o que a gente precisa fazer? Começar a nos utilizar de mantras positivos, não é mantras positivos, porque a única verdade que existe está na Bíblia, é o que está escrito ali. Ali é o depoimento, ali são as histórias das pessoas que ouviram a voz de Deus, as histórias das pessoas, da humanidade, gente, da nossa vida. Nós precisamos criar um mundo diferente na nossa mente. Nós precisamos renascer. O nosso renascimento é o que Jesus sempre disse, que nós precisamos renovar a nossa mente. Isso está nas Escrituras. O que é renovar a nossa mente? É ouvir a voz dele, é não se apoiar no seu próprio entendimento. E a gente tem que parar de ouvir os outros, a gente tem que parar de se ouvir, porque a gente fala muita coisa errada pra gente mesmo. A gente segue, a gente obedece um comando que a mente da gente nos dá. Nossa, cheguei naquilo que eu queria falar. A gente tem que obedecer o comando de Deus, não é o comando que a tua mente te dá. Porque enquanto você não controla as tuas emoções, enquanto você não obedece a voz de Deus, enquanto isso não muda o teu funcionamento mental, você não vai transcender aquilo que está na sua mente. E é para isso que Jesus Cristo veio. É por isso que Jesus Cristo morreu. A vida dele, a história dele, é para você perceber que ele vive. Ele vive aonde? Ele vive dentro de você. Como é que você sabe que Deus existe? Você sabe. O Cristo que habita entre nós não é da boca para fora. A gente sabe que ele existe pelo simples fato de que ninguém precisa dizer pra gente quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Ninguém. Nós temos essa consciência. Essa consciência está dentro da gente, mas ela ficou suja pelo padrão de comportamento que nós tivemos, que nós aprendemos através dos mantras que nós ouvimos a noite toda e que instalaram um programa de funcionamento e que nos levou para tudo que está acontecendo nesse mundo, né? O homem chegou a um ponto que ele está detonando o planeta Terra, que é o mundo que a gente vive, está sendo destruído simplesmente porque o homem se apoiou no seu próprio entendimento. Ele comeu o fruto da árvore do bem e do mal, da árvore do conhecimento lá no Éden. E esse padrão mental, de pensar, de agir, que não é pensar, é que a gente copia e cola desde lá esse padrão. Nossa mãe, nosso pai, quando dizem, né, que você precisa mudar suas crenças, quando você culpa que você tem esse padrão porque é o seu pai não é culpado de nada, sua mãe não é. Nós todos somos frutos do pecado original, daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Alguém está entendendo isso que eu estou falando? Gente, eu estou sendo clara. Vocês querem fazer alguma pergunta para mim? Eu ia falar um monte de coisa. Tudo que eu falei, que está aqui, eu falei tudo ao contrário.
Mas é isso aí, gente. É o que eu tinha para dizer para vocês com o mantra, né? E eu queria dizer para vocês também, aproveitando que eu quero fazer um link do mantra ao milagre, né? Porque eu contei isso para vocês, que Deus me deu esse mantra, né? Deus olhava, eu acho que de certo, eu fico imaginando que Deus, ele olhava para mim e ele dizia assim, meu Deus do céu, essa menina aí não tem jeito, quanto que essa menina vai ouvir a minha voz? Eu faço de tudo para ela ouvir e ela não está me ouvindo. Então aquele dia, em 2005, quando eu estava passeando no calçadão com a minha cachorrinha, ele joga simplesmente essas 3 palavras na minha mente. Cara, ele jogou um holofote em cima de mim. Ele jogou assim ele me deu um guia, ele me deu uma estrada que eu tinha que começar a desbravar essa estrada. Ele me deu um caminho. E foi tão forte o que o Espírito Santo me falou, que eu percebi. Não tem como você não perceber e não ouvir a voz de Deus quando um milagre, quando ele joga dentro de você. Eu não tinha ninguém comigo, ninguém estava andando num calçadão comigo, nada, eu estava sozinha. Eu, Deus e aquela cachorrinha andando ali. E eu escuto aquela... limpando, purificando, curando, Jesus, essas palavras. E eu falei, meu Deus do céu, eu falei, o que é isso? Eu passei, depois disso, eu fiquei extasiada com aquilo que eu tinha ouvido. Do nada ele se manifesta. Então Deus, ele se manifesta para as pessoas das formas mais inusitadas, né? E ele se manifestou naquele momento para que eu começasse a prestar atenção na voz dele. Surgiu o efeito, sabe? Eu tinha uma amiga lá no Rio de Janeiro, infelizmente ela faleceu de câncer, né? Uma pessoa muito querida, mas ela estava indo numa igreja que eu não conhecia, que chamava Sara Nossa Terra. E quando ela disse, ai Marga, vem aqui para Barra da Tijuca, eu estou frequentando uma igreja, eu gostava muito dessa moça, muito, adorava ela. E aí eu pensei assim, poxa, se essa moça tá indo lá, porque deve ser legal, né? Porque ela é exigente, você faz aqueles links na sua cabeça. E eu comecei a frequentar a Sara Nossa Terra. E aí, como a Sara Nossa Terra era uma igreja na Barra da Tijuca, e eu tinha muita dificuldade de me locomover da Zona Sul para a Barra da Tijuca, de ônibus, dependendo do horário do culto, eu voltava muito tarde para casa, eu tinha um pouco de receio, o Rio de Janeiro não é fácil, e eu descobri que tinha uma igreja Sara Nossa Terra, na Zona Sul, em Copacabana. E eu comecei a frequentar essa igreja, gente. Eu tô falando isso porque o poder que realmente tem, o poder de Deus, quando Deus entra na vida da gente, é absurdo. Eu comecei a ouvir um louvor nessa igreja, que era a música, eu não me lembro o nome, se é Como um Zaqueu, mas a música era assim: como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, sentir seu calor. E aí essa música diz, entra na minha casa, Sara, entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas. Enfim, essa música eu chorava todas as vezes que eu ia na igreja, que eu ouvia esse louvor, mas eu chorava. Hoje eu sei que já era o poder curativo de Deus entrando na minha vida. E realmente eu acredito que ele tenha me tirado do lugar de quase morte, que era para eu poder compartilhar isso com vocês, né? Eu estou fazendo uma metodologia a partir de todos esses ensinamentos divinos, né? Que são ensinamentos divinos, e eu pretendo realmente ajudar as pessoas que estão precisando mesmo de se levantar, né? Pessoas que tenham problemas emocionais sérios, que estejam com problemas na sua vida de relacionamentos, e principalmente pessoas que não têm paz de espírito, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tinha tudo menos paz de espírito, eu tinha um desassossego, a minha alma, que é o sédio das minhas emoções, ela era tão agitada que eu não conseguia parar. E eu tive a oportunidade de descobrir que Deus é paz e que a gente precisa parar
com os nossos pensamentos, que a gente precisa parar de dar a importância àquilo que nós colocamos aqui dentro da nossa mente, porque aquilo são apenas esses conteúdos que nós colocamos dentro da nossa mente, só são o que? Só servem, eles devem servir como referência para a gente, mas não para a gente se utilizar desses conhecimentos, desse conteúdo que está dentro da nossa mente, e a gente não usa o nosso cérebro a nosso favor, nós usamos o nosso cérebro contra nós mesmos, né? Deus nos fez perfeitos, a nossa máquina é perfeita, obrigada, Ruth, nós temos me fugiu a palavra agora, nosso sistema imunológico, nós temos uns soldadinhos que estão de guarda dentro da gente, que tudo que a gente come, que não é legal, que a gente escuta, que não cai mal, o nosso organismo, isso que é a nossa defesa, né, o nosso sistema de defesa, ele faz uma limpeza no nosso organismo e a gente elimina. Nós não eliminamos as nossas toxinas dos alimentos que nós ingerimos, nosso corpo elimina, nós vamos no banheiro, todo mundo vai, a gente elimina essa sujeira que a gente coloca coisas dentro da gente. Então, só que essa sujeira que a gente não elimina, que são as nossas emoções, que elas, quando não são metabolizadas no nosso organismo, elas ficam presas em forma de energia negativa, e isso provoca uma doença na pessoa. Pode demorar 5 anos, 10, 15 anos, mas cara, tu vai colher, a conta vem. Vocês já ouviram falar isso? A conta vem, não adianta. E infelizmente a conta está chegando muito cedo para muita gente jovem. Eu nunca na minha vida vi tanta gente jovem doente e com câncer. É assustadoramente. É uma coisa absurda. Eu participei de um congresso de câncer, né, até para saber mais sobre o assunto, porque o que eu presenciei naquele hospital quando eu fiquei doente é uma coisa horrorosa. As pessoas não tem conhecimento do que está acontecendo dentro delas. As pessoas não têm força para enfrentar o tratamento. E o que eu quero dizer é que tem jeito. Se você quiser fazer uma aliança com Deus, se você quiser olhar, se você pedir para Deus iluminar o teu caminho, e escutar a voz dele, ele vai se manifestar. Deus se manifesta. Então, gente, eu quero perguntar para vocês 3 coisas, né? Primeiro, o que vocês acharam desse conteúdo que eu coloquei aqui, né? Eu sei que eu estou sendo obrigada, Bia. Eu sei que eu estou sendo treinada por Deus para cada dia ter mais habilidade, para poder passar isso de uma forma mais assertiva para as pessoas que realmente vão precisar desse conhecimento. Porque quando a gente recebe alguma notícia, qualquer pessoa que recebe uma notícia que está doente, essa pessoa leva um impacto muito grande. E é neste momento oportuno que o inimigo pode se apoderar do nosso coração. Eu presenciei isso no hospital. Eu conheci uma senhora que ela tinha a minha idade, praticamente a mesma doença, né, que eu desenvolvi. E eu vi isso, eu vi na minha frente, eu vivenciei e infelizmente ela se foi, né, ela faleceu. Enquanto eu me supri dessa energia contagiante de Deus durante todo o meu tratamento, que ele fez presente desde o primeiro momento para eu atravessar essa fase, que é para eu não me entregar para a doença, não me prostrar, para eu não deixar Ele me blindou de uma forma que eu não senti nada, eu não tive nenhum efeito colateral de nenhum químico, eu não fiquei careca, eu que me antecipei, eu tinha um cabelo aqui, eu cortei o cabelo, porque eu falei, eu não quero ver o meu cabelo
caindo, então eu vou me antecipar. Você vê como o HD da gente está contaminado de coisas negativas. E eu me antecipei, eu não deixei Deus. Eu tinha alguns pensamentos negativos, mas graças a Deus só foi nessa questão. Isso não foi impeditivo nenhum para que eu fizesse o tratamento como ele queria que eu encarasse. Então eu tô aqui para mostrar para as pessoas que existe uma forma de você encarar qualquer tratamento que você precise na sua vida. Mas você tem que aprender a encarar as coisas com o que ele está dizendo para você. Não acredite nas mentiras do inimigo, não acredita que você está roubado, não acredita que você não vai sair dessa, porque é mentira. Deus sempre te tira de um lugar para te colocar num lugar melhor, que seja para te dar paz de espírito, que seja para te dar um direcionamento, que seja para você dar o primeiro passo, porque caminhar com Deus, gente, é ter dignidade. Eu me emociono porque é ser digno. Quem caminha com Deus é digno. É isso que Ele quer que a gente aprenda. A gente precisa parar de acreditar na mentira que foi colocada dentro da nossa cabeça. Porque o que tem dentro da nossa cabeça é só a história da nossa vida. Ela não serve para nada. Ela tem que servir como referência para a gente. Mas nós passamos a usar o conteúdo, nós fazemos questão de gravar. Meu pai foi ruim comigo, fez aquilo, aquela pessoa, eu não gosto dela, porque aquela pessoa fez isso comigo. Nós julgamos, nós sentenciamos as pessoas, nós matamos as pessoas, né? Com o nosso julgamento. Então, gente, gratidão, Ruth, saia mesmo. Depois, se você quiser ouvir de novo, eu vou estar no YouTube e essa live vai ficar gravada aí no Instagram. Mas é isso, gente. Era isso que eu queria dizer para vocês. E eu vou deixá-los com 3 perguntas, né? Porque eu sou coach e a gente tem que fazer as 3 perguntas. Primeiro, qual é a decisão que vocês vão tomar? Boa tarde, Mari Artes, qual é o seu nome, por favor? Entrou, gratidão. Qual é a decisão que vocês vão tomar depois de vocês terem ouvido a live que vocês ouviram? Primeiro, vocês gostariam de continuar aqui comigo, que eu vou falar muito sobre muitos assuntos, sobre emoção, sobre o silêncio, sobre um monte de coisa, e tudo tem a ver com as experiências que eu passei na minha vida, mas que elas sirvam de luz para que vocês possam transmitir para outras pessoas e que possam estar indicando para quem realmente precise se utilizar desses conhecimentos, né? Então, a pergunta que não quer calar. A partir da semana que vem, eu vou continuar fazendo café. Eu pretendo ampliar para 3 vezes por semana. Vão ser as segundas, quartas e sextas. E depois, futuramente, de segunda a sexta, né? Eu gostaria que vocês pensassem seriamente que tem muita gente doente, muita gente que está infeliz, que carrega um peso na alma. Isso vai se manifestar através de uma tristeza, através de uma depressão. Isso vai se manifestar no organismo delas através de uma doença. Tenha certeza disso. Ou se vocês acharem que isso não tem nada a ver com vocês e que vocês não vão me seguir, também tudo bem. Mas qual é a decisão? Passem isso para as pessoas que precisam. Conhecimento salva. A palavra de Deus, ela está escrita. A Bíblia é o livro mais vendido e mais lido no mundo todo, porque as pessoas precisam ouvir a voz de Deus. As pessoas precisam pôr luz na mente delas, porque o inimigo entrou na nossa mente através da serpente. E a serpente hoje pode ser um vizinho, pode ser um convite, ela pode ser uma desobediência, ela pode ser um monte de coisas. Então é preciso estar firme que nem uma rocha no Senhor para entrar nos reinos dos céus. E para quem ficou até aqui, muito obrigada e que Deus abençoe a todos vocês. Gratidão, Bia. Eu conto com você e eu espero que a gente se encontra no caminho dessa vida para louvar o Senhor mesmo, né? Gratidão.
E eu me despeço de vocês. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus. Amém.